meus queridos irmãos. Mais uma vez, mais de 100 mensagens gravadas aqui desse cantinho, nesse período do ano de 2020. E hoje não é a primeira mensagem, porque hoje pela manhã eu já gravei uma mensagem para as crianças, a primeira mensagem do ano para as crianças. Essa mensagem de hoje, para você também, tem uma íntima ligação com a mensagem da manhã para as crianças. Se você assistir a aula das crianças, você vai se identificar com essa mensagem. Mas é um prazer enorme, uma grande satisfação, uma alegria no Senhor em poder estar novamente nesse canal, trazendo uma mensagem do Senhor para você, para a sua família, para a sua casa. Hoje, noite de Santa Ceia, acredito que você está reunido com a sua família aí, aguardando o momento de cearmos todos juntos. Não estamos da maneira como gostaríamos, mas estamos assim por precaução, por prudência, e em breve nos encontraremos pessoalmente, creia assim. Mas essa palavra dessa noite, ela vem tocando no meu coração, por tudo que nós passamos e vivemos no ano passado, e por tudo que se abre como oportunidade e novos começos para este ano de 2021. Eu desejo a todos vocês que estão nos assistindo essa primeira mensagem para adultos, assim dizendo, no ano de 2021. Eu desejo para você que o ano seja diferente, que você entre neste ano com um pensamento diferente, com atitudes diferentes, com experiências já do tempo em que vivemos, para que possamos descobrir mais e mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem sido abençoado e no ano passado foi abençoado com as mensagens pregadas aqui neste canal, eu peço a você então que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens, ative o sino de notificações para que você de antemão seja avisado das mensagens que estão sendo postadas aqui no YouTube. E você que não faz parte da nossa igreja, mas deseja nos encontrar, nós estaremos em breve reunidos no nosso endereço, na Avenida Andrade Neves, no bairro do Castelo, em Campinas, e espero conhecê-lo também, conhecer a sua família. Neste momento eu quero orar por você, orar por esta mensagem, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, traga luz no nosso entendimento, mas traga fogo no nosso coração, que essa mensagem produza um efeito pelo qual ela existe, que é produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos. Pai, te louvo nesta noite pelo teu poder e pelo teu Espírito em nós. Reunidos como igreja, Senhor, ó Pai, neste ambiente que já nos é familiar, mas queremos, ó Senhor, pedir as tuas bênçãos sobre nós e a tua mão sobre essa palavra nessa noite. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha boca, Senhor. Usa a tua palavra como, ó Senhor, instrumento que ela é para nos apontar a verdade e os caminhos que devemos andar. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, cada um dos irmãos que assistem essa mensagem, cada um, ó Pai, dos inscritos deste canal, que possam ser abençoados, que possam receber, ó Pai, neste ano, tudo aquilo que colocaram diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 16, no versículo 23. João, capítulo 16, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, vocês não me perguntarão nada, mas em verdade lhes digo, que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Jesus aqui está conversando com os discípulos, dizendo aos discípulos, falando a respeito da sua vinda do céu à terra e do seu regresso da terra para o céu. E este versículo antecede também as palavras de despedida do nosso Senhor Jesus, que estava prestes a ser crucificado, preso. E ali Jesus ensina aos discípulos que no momento quando eles estavam juntos ali, ainda não haviam pedido nada no nome do Senhor. Mas quando Jesus diz a eles que vai chegar um tempo em que eu vou para o céu, e vocês pedirão algo em meu nome,
E o que pedirem em meu nome, como está dizendo aqui, ao Pai alguma coisa, Ele lhes concederá. Eu não sei como foi a sua passagem de ano, a nossa também foi por esse ambiente virtual. Fizemos uma ligação chamada pelo Zoom e foi muito interessante porque nós entregamos os últimos minutos de 2020 ao Senhor com o cálice da Santa Ceia e com o pão na mão. E os primeiros minutos de 2020 numa alegria estranha, porque não estamos acostumados com esse ambiente, nós também dissemos ao Senhor: Pai, os primeiros minutos de 2021 estão nas tuas mãos, toma conta de nós. E alguns têm costume de fazer alguns pedidos, né? Este ano eu gostaria de fazer tal coisa, de ser assim, de conquistar algo, de almejar um ministério, um trabalho, e assim um casamento, um relacionamento, e assim vai. Mas eu quero trazer essa reflexão nessa noite para você, como devemos nos achegar e fazer os pedidos ao Senhor. Como devemos fazer esses pedidos? Nós devemos fazer os pedidos de maneira tímida? De maneira a postura encolhida? Nós devemos pedir apenas coisas grandes, com uma determinada atitude? Tomara que não me desaponte se eu não tiver essa resposta. Nós devemos esperar um percentual pequeno ali, médio, grande, das nossas orações atendidas. Ao longo da minha vida eu tenho presenciado e tenho tido como experiência, já sou cristão há bastante tempo, muitos anos, e desde 2021, esse ano eu completo 20 anos de pastor, 20 anos de pastorado. Em 2021, em novembro de 2021, vai fazer 20 anos já que eu sou pastor e já tenho trabalhado com o Senhor há todo esse tempo. E antes desses 20 anos de pastor, eu também, desde os meus 9 anos de idade, estou na mesma igreja, na Igreja do Nazareno, e tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi através dessa igreja e através desse ministério. Mas ao longo dessa minha história, participei de inúmeros cultos, inúmeras vigílias, inúmeras reuniões, cultos de oração, reuniões de oração, grupos menores, grupos em casa, as chamadas células. Trabalhei em diversos segmentos dentro da igreja, vi muitas orações. E dentro dessas reuniões vi muitas orações e orações mundanas. Vi muitas orações sem convicção. Algumas reuniões, às vezes as pessoas olhavam ao seu redor, enquanto as coisas estavam acontecendo. Algumas liam a Bíblia nas reuniões de oração, outras ouviam louvor, quando na verdade deveriam estar intercedendo e orando. Isso às vezes acontece também nos dias de hoje. Me lembro da primeira vigília que eu participei na Igreja do Nazareno do Castelo. Foi organizada pelo Edgar, pela Cris, pelo Ministério de Casais. Quando eu cheguei na igreja, tinha campos, lugares, células de oração, ilhas de oração, e aí cada uma dessas ilhas tinham especificamente alguns pedidos, pela família, pela área financeira, pelo casamento, pelo ministério. E eu me lembro que eu entrei na igreja e estava muito escuro. E aí tinha algumas luzes que eles colocaram, umas luzes de Natal. E aí é o primeiro banco que eu vi, a primeira cadeira que eu vi vazia, eu me ajoelhei e ali eu fiquei até o fim da vigília, orando. E eu não me apercebia nada que estava acontecendo à minha volta. Quando acenderam as luzes da igreja, eu percebi que aquela cadeira que eu estava ali era numa ilha para as pessoas que estavam fazendo pedidos para a área financeira. E aí eu até comentei com a Renata, disse assim: poxa vida, acho que os irmãos pensam que eu estou endividado, porque eu passei a noite inteira na ilha de oração pela vida financeira. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que muitas vezes nesses ambientes as pessoas não estão lá com uma disposição para orar. Na verdade, a disposição maior é em receber alguma coisa do que orar. O que mais nós ouvimos, eu ouço também, isso é bênção de Deus. Pastor, eu estou orando por você. Esse é o nosso ofício, esse é o nosso trabalho de orar, interceder pelas ovelhas. Eu tenho feito isso periodicamente por você, pela sua casa, pela sua família. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que tem visto que
Eu oro por cada um de vocês, oro por nome de cada um, cada integrante da família de vocês, mas às vezes a disposição nossa em alguns dias, e outros são sempre assim, é sempre pedindo oração, sempre orem por mim, façam por mim, quando na verdade o momento que nós estamos em oração, os cultos, as reuniões de oração, elas devem ser para nós um incentivo, um momento em que nós vamos também interceder. Nós vamos estar ali. Por isso que nas vigílias e nos cultos de oração, pelo menos as que eu tenho dirigido, nós estamos ali simplesmente para orar. Frequentei algumas vigílias que eram mini cultos, onde tinham palavra, testemunhos, né? E a oração em si, que era o fundamental da vigília, ficava por último. Então eu quero fazer você refletir comigo nessa noite. Algumas pessoas pensam até mesmo que pela frequência, por estarem presentes sempre nos cultos ou nas vigílias, serão abençoadas ali por tabela e Deus vai responder. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você nesse ano de 2021. Como orar então em 2021? Qual deve ser a nossa atitude de oração em 2021? Qual deve ser então a força que vai nos mover, e não digo isso com relação ao Espírito Santo ou qualquer outra coisa, qual vai ser então o incentivo dentro do meu coração para que eu me mova neste ano de uma maneira diferente, como eu já tenho feito a minha vida toda como cristão? Eu quero te desafiar nesta noite a pensar nisso, junto comigo, com base nesse texto. Mas como nós devemos orar em 2021? Eu tenho 3 pontos para dizer para você. Primeiro ponto, como nós devemos orar em 2021? Nós precisamos orar e ter uma atitude de sermos corajosos e fervorosos. Corajosos e fervorosos. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 4, 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aqui fala algumas traduções de coragem, com coragem. Coragem, corajoso é igual a ser confiante, audaz, disposto, forte. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, também é um texto que fala a respeito da oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, também diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oração corajosa, confiante, audaz, disposta, forte. Tiago 5,16 diz que a oração é eficaz, ela é fervorosa. A oração do justo é de muito benefício. Fervoroso é igual a lhe ter grande intensidade de espírito, ter entusiasmo, ser sincero, ser apaixonado. E continua a falar, citando agora Elias no capítulo 17 e capítulo 18, diz que ele orou diligentemente. Nós hoje pela manhã demos uma aula para as crianças dizendo a respeito da atitude de Elias. No capítulo 17, ele diz para o rei Acabe que não choveria mais, devido às atitudes e até mesmo aquilo que o rei havia feito. E vemos que na palavra de Deus, no capítulo 17, assim acontece. Deus pede para que ele se retire, para que ele vá para a margem do rio, e ali ele seria alimentado pelos corvos, e ali aconteceu. Depois disso acontece ali a batalha dele com os profetas de Baal. Depois de tudo isso, ele manda um recado lá no final do capítulo 18, já dizendo para o rei, Deus diz para ele, sobe e avisa o rei que vai chover. E aí Elias se coloca diante de Deus para realizar aquela oração depois de 3 anos, que diz a palavra de Deus. E ele se coloca, a Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça por entre os joelhos com o rosto em terra. Essa é a atitude dele. E ele começa a orar, interceder ao Senhor, e ele diz ao seu moço, vai e veja
na direção do oceano, se você consegue ver algo. E isso aconteceu por 7 vezes. Se fôssemos nós, e nós passamos por isso no ano passado, vimos que o ano foi um ano difícil. Quantas vezes nós não oramos pelos mesmos pedidos? Quantas vezes nós não colocamos diante do Senhor as mesmas súplicas? E oramos uma vez, oramos duas, e na terceira já não temos mais a mesma disposição do começo. Mas Elias aqui nos mostra o seguinte, que à medida que nós oramos desta maneira, com coragem, com fervor, à medida que nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, de tempos em tempos, a cada oração que Elias realizava ali era mais intensa, era mais fervorosa, era mais corajosa, até que a resposta chegou do Senhor. Deus procura esse fervor quando nós nos aproximamos dele. Oração e fé oração e fé sem ação corresponde nada além de um exercício religioso e perda de tempo. Nós não podemos perder o nosso tempo em 2021. Amém, querido? Nós precisamos ser assim, nós precisamos ser audazes, nós precisamos ser fervorosos, corajosos diante do Senhor. Não podemos perder o nosso tempo. Elias ora, 1 Reis capítulo 18, versículo 42, para parar de chover, e depois ele ora para voltar a chover, e o seu moço ali, por 7 vezes faz isso, a chuva viria, e na 7ª vez acontece, ele diz, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e a resposta para a oração não corresponde, aquilo que ele acaba de ver como resposta da oração, não corresponde de fato àquilo que ele manda avisar ao rei Acabe. Diz ao seu moço, olha, diga ao rei Acabe que pegue os seus carros, os seus cavalos e desça rapidamente, porque vai chover muito. Elias viu uma pequena nuvem, e ele sabia muito bem que Deus já estava para responder o seu pedido, choveria muito. Às vezes nós também pedimos alguma coisa para o Senhor, e a resposta não é do jeito que nós gostaríamos inicialmente. E logo nós esmorecemos e não colocamos a nossa fé em prática. Elias viu aquela pequena nuvem e já com coragem, com fervor, com audácia, disse, pode ir lá que eu sei o que Deus vai fazer, vai derramar chuva, vai derramar bênção. Aquela terra estava improdutiva, infrutífera, era um tempo de escassez, de fome tremenda ali. E aí nós vemos que Deus derrama bênçãos e chuva sobre aquela nação e ela volta a ser produtiva novamente. E aí, irmãos, ele sabia que a oração dele já estava sendo atendida por Deus. Tiago fala dessa oração para que ela seja corajosa, para que ela seja fervorosa, ardente em fé, em palavras, mas também ardente em ação. Precisamos agir. Nós precisamos esse ano orar assim com diligência, orar com intenção, orar com coragem, com fervor, mas nós precisamos agir também, precisamos realizar as coisas em nome do Senhor. Então a primeira atitude para você, como você deve orar em 2021, seja corajoso na sua oração e seja fervoroso na sua oração. Amém? Segunda atitude para você orar em 2021, peça e continue pedindo. Lucas no capítulo 11, capítulo 11, do versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz isso, Lucas 11, 9 e 10, diz assim, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. É interessante que na tradução da NVI, diz assim a palavra, peçam e continuem pedindo, e lhes será dado. Busquem e continuem buscando, e acharão. Batam e continuem batendo, e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede e continua pedindo, recebe. Aquele que busca e continua buscando, encontra. E aquele que bate e continua batendo, a porta será aberta. Deus não tem dificuldade nenhuma em te ouvir, irmão. Deus, no primeiro momento da sua oração, Ele já te ouviu. Mas existem pessoas que desejam receber mesmo. E existem pessoas que estão determinadas a receber. Eles querem receber. E à medida da busca que nós temos, aumenta cada vez mais a intensidade da nossa busca. Conheço irmãs que oram anos para que os seus maridos se convertam. E ano após ano, a intensidade da busca aumenta. Ano após ano, a intensidade das orações aumenta.
A nossa tendência não é essa, a nossa tendência é desistirmos, é pararmos no meio do caminho. Elias não fez isso. Na primeira, na segunda, nós já pararíamos e deixar, não é de Deus. Deus está me mostrando que não vai chover, então é melhor eu ficar quieto. E às vezes nós atribuímos as respostas que nós não temos à vontade de Deus. Nós precisamos ser insistentes, pedir e continuar pedindo. A sua oração de 2021 deve ser assim: peça e continue a pedir. Amém? E por último, o terceiro ponto diz assim: o que você está esperando? O que você está esperando? O progresso do reino não acontece na esfera natural antes de ser garantido primeiro lá no reino espiritual. Eu quero que você vá comigo lá em Jeremias. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Lá em Jeremias, eu quero que você caminhe junto comigo. Jeremias capítulo 29, versículos de 11 ao versículo 14. Jeremias 29, de 11 a 14. Nós vamos meditar nesse texto e você vai entender o que nós estamos esperando. É um texto que nós conhecemos bastante. Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu vos mandei para o exílio. Diz assim esse texto: os planos de Deus para nós são planos bons, irmãos. São planos maravilhosos. E para receber essa provisão abundante é necessário uma busca persistente e uma busca fervorosa. Essa é a fé verdadeira, irmãos. Não se aproxime de Deus com timidez nesse ano. Seja ousado, seja forte, seja específico, seja firme diante do Senhor. O que você está esperando? O que você espera então para iniciar? As necessidades são grandes, queridos. Esse ano, com certeza, teremos muitas lutas também, mas teremos vitórias como tivemos no ano passado. Tantos necessitados por aí estão das suas orações, dos seus pedidos, da sua fé, da sua busca. Seja luz para eles, irmãos. Aproxime-se de Deus com persistência. Isso tem que ser agora. Que seja agora. O que você está esperando? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor agora, diante dele, com coragem, com fervor, pedindo e continuando pedindo ao Senhor. Continue seu pedido e faça isso agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu espero que essa palavra tenha te encorajado nessa noite. Eu espero que essa palavra seja uma injeção, não a vacina, mas a injeção de ânimo que você precisa para iniciar esse ano. Comece tudo diferente. Se você quer um ano diferente, faça tudo aquilo que você não fez nesse ano. Busque mais ao Senhor. Se aproxime mais de Deus. Procure um lugar para que você congregue, para que você busque o Senhor. Uma igreja que você se identifique, que prega a palavra de Deus, que busca a presença de Deus. Que não seja um lugar emotivo, um ambiente criado única e exclusivamente para te tocar nas emoções, mas um ambiente onde você possa agir também como servo de Deus. Ação, colocar a tua fé em prática, ser relevante na vida de alguém, ter discípulos que você discipula, que você abençoa, que você ora, que você ministra por eles. Isso não é atribuição somente do pastor, irmãos. Nós precisamos fazer discípulos. Quantas pessoas você levou para o Senhor Jesus no ano de 2020? Que seja tudo diferente nesse ano em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, te agradeço por esta palavra nessa noite. Te louvo, Senhor, pelo teu poder e pelo teu Espírito em nós. Ó Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, porque a tua palavra nos mostra que devemos ser corajosos, ousados, ó Pai. Devemos ser firmes, ó Pai, nas nossas palavras. Ó Pai, devemos ser persistentes e assim nós queremos ser. Obrigado em nome de Jesus por este tempo. Amém e amém. Amém, querido irmão. Nessa hora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Você que está com o seu cálice, com o seu pão, pegue aí o seu cálice, o seu pão. Nós vamos orar e nós vamos consagrar ao Senhor o cálice,
o suco de uva e o pão, que simboliza o corpo de Cristo nessa hora. Oremos consagrando esses elementos. Pai, te agradeço, ó Pai, pela tua vitória na cruz do Calvário. E através dela, Senhor, diz a tua palavra que nós fomos, ó Pai, remidos no teu sangue, Senhor, no teu sangue que é a nova aliança em Cristo Jesus, que nos traz vida e vida abundante. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que as tuas bênçãos sejam sobre nós. Abençoa esses elementos, ó Pai, o suco de uva, Senhor, o pão que simboliza o teu corpo e o teu sangue naquela cruz. Nós abençoamos esses elementos, Senhor, e deles vamos participar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Coma o pão, como diz lá em 1 Coríntios. Jesus, depois de abençoar os elementos, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei e fazei isso em memória de mim. Como? Depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Tomai e fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes, comeres desse pão, beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Participe deste cálice, que é a bênção, que é o derramamento do sangue, para que você hoje tivesse vida. Participe e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, meu irmão. Que a tua semana seja bênção, seja frutífera, que esse ano seja um ano de Deus maravilhoso para a tua vida. Não são somente votos vazios e sem fundamento. Todos os votos que eu desejo a você devem ser embasados na palavra de Deus. Vai ser um ano abençoado, como Jeremias 29 diz, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal. Esses são os pensamentos do Senhor para nós esse ano. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Tchau.